Boa noite. O Poder RS desta segunda-feira, 1º de maio, Dia Mundial do Trabalhador ou Dia do Trabalho, vai tratar sobre essa nova realidade do mercado de trabalho. Aqui no estúdio temos a presença da Cris Pellegrini, Head de Pessoas da Venture. Tudo bem, Cris? Tudo bem, boa noite. Orestes, tudo jóia? Tudo bem. Nesse feriado, né? Que bom que o Dia do Trabalhador a gente comemora não trabalhando. Exatamente. Nós estamos aqui, mas a maioria dos trabalhadores tem folga, né? Tem folga no Dia do Trabalho. Eu queria já, de imediato, começar falando contigo sobre essa nova realidade pós-pandemia, porque me parece que mudou tudo. É isso mesmo? Isso, Orestes. Nós viemos de um momento, né, onde falava-se apenas de trabalho presencial, né, bater ponto e etc., que era muito comum na era industrial. E a pandemia veio potencializar o que, de alguma forma, algumas empresas, principalmente na área de tecnologia, já trabalhavam, que era justamente um trabalho fora do comum ou fora de um ambiente, de um escritório, de um espaço físico. O chamado trabalho remoto ou online também. Exatamente. Então, hoje a gente tem outras modalidades de trabalho que não existiam ou existiam em menor proporção em tempos pré-pandemia, né? E o novo normal que se fala tanto no pós-pandemia, o novo normal para tudo, né? No mercado de trabalho é um modelo híbrido que pode ser presencial, remoto ou os dois? Isso, acho que esse novo normal traz justamente essas opções, né? Então, empresas, na época da pandemia, elas tiveram que se adaptar no trabalho remoto, né? Então, levaram suas equipes, seus times, em alguns casos, né? Acho que a indústria não conseguiu fazer isso muito, mas escritórios ou formas de trabalho que poderiam ser feitos de casa, as pessoas migraram para o remoto, para o online, né? E aí, quando passa, então, a pior fase aí, que os escritórios começam a retomar os trabalhos, eles percebem que houve, porque eram para ser 15 dias, 30, 45, e lá fomos nós, anos a fio. Então, as empresas começaram a perceber que os colaboradores tinham uma resistência ao voltar para o escritório, porque já tinham estabelecido aí suas rotinas dentro de casa, né? E muitos trabalhadores, inclusive, migraram de cidade. Foram para o litoral, foram para outros estados. Teve muita gente que foi morar fora do país. Exato, porque não precisava estar no ambiente físico, né? E aí muitas pessoas migraram, como tu disse, para a praia, exatamente por ter menos pessoas, né? Então, os grandes centros acabaram perdendo um pouco desse espaço e as pessoas migraram para onde teriam mais qualidade de vida junto com a sua família. Acho que um ponto importante, aliás, foi no início da pandemia, teve uma questão de... Algumas tiveram dificuldade em se adaptar a isso, porque era uma realidade totalmente nova, né? Primeiro, não tinham espaços próprios e preparados para o trabalho. Muitas famílias com crianças pequenas. Exatamente. Né? E aí também estavam estudando, tendo aulas online. Então, na verdade, foi uma verdadeira maluquice dentro de casa, né? Foi um caos, assim, na casa de muitas famílias. Exato. De repente, estava todo mundo estudando e trabalhando em casa, sem muitas vezes ter esses ambientes preparados para isso. Exatamente. Então, primeiro, acho que as famílias, os profissionais tiveram que se ambientar dentro das suas próprias casas, né? De estabelecer, então, áreas e momentos de trabalho, de aula, e aí depois que isso foi organizado, ficou mais cômodo, eu acredito que para a maioria dos profissionais. Aí a maioria se acostumou. Exatamente. É isso, e é mais cômodo mesmo, por quê? Qualidade de vida, fica mais próximo da família, mas eu queria te perguntar sobre o rendimento, a produtividade, ela é a mesma? E aí tu vem de uma empresa, tu trabalha numa empresa que é a Venture, que tem 100% do seu quadro, né, funcional totalmente online. Como é que é isso? Totalmente remoto, né? A Venture, pós-pandemia, optou por não retornar aos escritórios. Nós tínhamos duas opções, ou voltávamos para o escritório ou mantínhamos o que a gente tinha conseguido construir ao longo desses praticamente 2 anos. E aí nós optamos por seguir de forma remota para poder trazer colaboradores, ter um time totalmente diverso e multicultural. Então, hoje nós trabalhamos 100% remoto, temos time no Rio Grande do Sul, a matriz é no Rio Grande do Sul, mas temos uma filial em Recife e no Macapá, justamente porque a gente pode ter colaboradores de outros estados fazendo parte da equipe. E quanto ao rendimento,
é muito autogestão. A pessoa tem que se organizar. Então, o que a gente fala muito, cada um de nós tem, então, as suas responsabilidades. E a gente tem a nossa liberdade de tempo para poder gerir ele, então entregar as tarefas, as atividades, os objetivos propostos num prazo pré-estabelecido. Então, é muita maturidade do profissional também e da instituição, da organização que opta por esse tipo de trabalho. Uma palavra acho que é fundamental nisso, que é comprometimento. Comprometimento, com Quem não certeza. tem comprometimento não vai dar certo no remoto. Mas quem não tem comprometimento também não dá certo no presencial. Exatamente. Um profissional que fica a todo momento tendo que fazê-lo entender de trazer esse resultado, né, ou fazer o seu trabalho. Realmente... No mundo de hoje não tem mais espaço para isso, não, né? Alguém não que tem que ficar puxando, cobrando. As pessoas têm que ter independência e comprometimento de fazer, cumprir com as suas tarefas. Exatamente. Agora, isso que tu falou agora é interessante, né? Porque a gente sempre teve no mercado de trabalho esse limitador geográfico. Então, qualquer empresa de praticamente todos os segmentos, claro, fora as techs, né? Que já estão mais acostumadas com isso. Mas tinha esse limitador geográfico, ou seja, o quadro funcional, os trabalhadores tinham que vir próximo de casa. Às vezes, até numa cidade como Porto Alegre, né? Tem 1,5 milhão de habitantes, é uma cidade grande. Às vezes, as empresas até escolhem trabalhadores que moram no mesmo bairro, para as pessoas perderem menos tempo, né, em deslocamento. Exato. Agora, essas barreiras, essas fronteiras, elas desapareceram. Então, é possível contratar talentos que moram em outros estados e até em outros países. Essa é a grande vantagem do trabalho remoto? Eu acredito que sim. Como empresa, como instituição, Orestes, eu acho que a gente ganha muito por ter uma diversidade de talentos que eu posso descobrir em qualquer estado, né, ou país, como tu mesmo disse. E para os profissionais é que é um desafio, né? Tu comentaste agora há pouco dessa necessidade e importância do comprometimento. Então, agora ficou um pouco mais difícil, mais competitivo ainda o mercado. Porque se antes nós tínhamos a vantagem do profissional próximo à empresa, justamente visando, né, qualidade de vida, tempo de deslocamento, hoje não tem mais. A concorrência era menor, era num microcosmo. Agora, a concorrência é internacional. Exatamente. Então, como profissional, a gente precisa é convidado todos os dias a se desafiar e ser melhor e buscar ser melhor do que os outros, né? Então, mais um desafio na vida do trabalhador. Exatamente. Mais um, é isso? Exatamente. A gente tem que estar em constante atualização, porque os meus concorrentes para aquela mesma vaga, que antes estavam dentro do bairro de Porto Alegre, hoje já estão no estado, na região, no país e, quiçá, no mundo, né? Dependendo da área aí. Vários empresários têm comentado comigo nos últimos dias que a dificuldade da volta ao presencial se dá justamente porque o trabalhador não quer mais voltar. Ou, no mínimo, ele topa um híbrido, um trabalho híbrido. Isso. Né? Então, tem essa dificuldade de retornar. Até porque, isso que a gente falou, está trabalhando em outro estado, em outra cidade, até fora do país. Essa é a grande desvantagem também de se estabelecer uma cultura da empresa? Esse é um desafio. Né? Eu acho que esse é o maior desafio, né? Como eu trouxe, nós temos colegas na região norte e nordeste. Então, nós temos Tocantins, Maranhão, Alagoas, eu tenho que pensar Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a grande maioria. Só que cada estado tem sua particularidade, cada estado tem a sua cultura. E ainda nós somos, né, dentro do time da Venture, muitos aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Então, ainda nós temos muito intrínseco essa cultura do gaúcho. Então, a gente tem que sempre entender e conhecer a cultura do estado do nosso colega. Então, isso se torna rico, porque a gente troca, aprende muito, constrói um time diverso e cultural. Mas como é que troca essa cultura e como é que aprende um pouco com quem está lá do outro lado do país e quem está aqui? Tem happy hour virtual? Tem happy hour virtual. A gente faz happy hour virtual pelo menos uma vez por mês, justamente com dinâmicas, com atividades. E é isso mesmo, eu falei brincando, é um happy hour virtual. É happy hour virtual. A gente chegou no meio da pandemia, tinha um colega que estava casando, a gente fez uma despedida de solteiro virtual, com brincadeiras e passamos o sapato da noiva, tudo de forma virtual. Então, a experiência do colaborador e a cultura da organização tem que prevalecer. Então, nós temos uma cultura organizacional, né, de todas as instituições têm. Então, a gente tem que criar ações de engajamento e fazer com que o time se sinta pertencente àquela cultura, àquela instituição, mas respeitando a particularidade, respeitando a sua cultura local, né, enfim.
E qual é a grande desvantagem nesse dia a dia de não ter todos os colaboradores próximos, né, ao alcance, né, de tomar um café junto? O que a empresa perde com isso? A gente perde um pouco das relações humanas, né? Então, como tu disse, muitos empresários tiveram essa dificuldade do time não querer, né, a equipe não quer voltar. Mas eu tive colegas que me pedem para que a gente esteja em algum momento juntos, porque há pessoas que preferem viver no seu mundo, né, e outras que preferem essa interação. Então, por isso que o modelo híbrido, para mim, é o que está preponderando. Exato. Porque aquela ida ao escritório pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Exatamente. Então, aí você consegue satisfazer ambos, né, ambos os modelos. E tem empresas, como no caso da Venture, que a gente até tem a opção de híbrido, mas não é algo institucional, não foi determinado. Nós mesmos criamos esse mecanismo. Então, eu 1 vez por semana vou para o escritório em São Leopoldo. Alguns colegas vão para hubs que a gente tem aí parcerias para se conectarem e trabalharem juntos. Então, eu acho que o que a gente perde é quando entra um novo colaborador. Justamente a cultura da empresa, como a empresa trabalha, como a empresa funciona, principalmente colaborador que vem de mercado com outra mentalidade. Né? Então, a gente precisa fazer um acompanhamento, e isso fica muito comigo, de fazer esse acompanhamento. Então, a gente entra em tela de meeting, né? Ficamos frente a frente, assim, durante a semana. E a gente, em alguns momentos, trabalha junto. Então, criam-se salas virtuais, onde a gente entra simplesmente para trabalhar junto. Porque se ele tiver uma dúvida, ele não precisa me mandar uma mensagem, né? Ele só abre o microfone e me chama, que eu estou ali à disposição para ajudar. Esse acolhimento ao trabalhador, né, ao colaborador, ele tem que ser muito mais cuidadoso nesse ambiente remoto. Exatamente. Então, a gente tem ali algumas ferramentas que a gente utiliza para tentar diminuir essas barreiras físicas e geográficas, né? Teve uma colaboradora nossa que entrou em 2022, né, no meio de 2022, e eu sempre trouxe essa questão que a gente tenta humanizar o máximo que pode esse ambiente, né? Mesmo que longe, juntos mesmo longe. Esse é o slogan que eu usei desde 2020. Então, eu trazia ferramentas, algo que elas pudessem se sentir fazendo parte da instituição e que a gente estivesse todos numa mesma sala, né? E aí ela chegou numa ferramenta, no mural, que a gente chama, onde cada um se apresenta. Então, cada um que chega conhece um pouco mais do colega que já está e deixa lá, então, a sua apresentação. Quando ela viu aquilo, ela mandou uma mensagem: nossa, isso é muito humano. Então, a tecnologia está aí, Orestes, a gente pode usar ela a nosso favor. Então, assim, temos que lembrar sempre, né? Então, dia do trabalho, dia do trabalhador, então é um dia para a gente lembrar de quem faz acontecer todos os dias. E quando a gente tem um propósito muito claro, né, de ter essas relações mais humanas, a gente utiliza a tecnologia, inclusive, para fortalecer esses laços de pessoas que estão a quilômetros de distância de nós. Tem muita gente que tem medo da tecnologia, ela tira cargos de trabalho e realmente algumas profissões ela tira. Mas cada vez mais, né, o humanoide, né, o humano, as pessoas são mais importantes nas organizações, é isso? Exatamente. A tecnologia tira algumas vagas, mas ela oportuniza outras. Então, a pandemia veio e, infelizmente, muitos negócios não sobreviveram, mas muitos outros foram potencializados, né? Muitas startups nasceram em tempos de pandemia, né? Muitas startups alavancaram os seus resultados em tempos de pandemia. Então, teve prós e contras. A gente tem que tentar extrair o melhor do ambiente onde a gente está. E agora, com essa questão do híbrido, então, acho que as empresas que não são flexíveis acabam perdendo bons talentos por essa inflexibilidade. O mundo mudou, né, Orestes? Eu acho que essa é a palavra, né? As empresas que não conseguiram sobreviver foram as que não conseguiram se adaptar. Exatamente. As que não eram e não conseguiram ser flexíveis. Exatamente. Algumas por falta de possibilidade mesmo, Também. né? Então, numa padaria, talvez, num restaurante, num próprio hospital, tem que ter o presencial, Sim. né? Apesar que padarias, restaurantes, muitos conseguiram se adaptar. Ficaram fechados, mas faziam lá o pão, né, os bolos, as tortas e faziam o quê? Vendiam online. Exatamente. Então, mesmo, né, esses serviços que são muito presenciais e precisam desse contato humano, quem conseguiu se adaptar sobreviveu e até cresceu muito. Deixa eu abordar uma questão contigo que eu acho muito importante. A gente está falando em tecnologia, em trabalho remoto, é tudo tecnologia, jovens, remete a jovens. E os 50 mais, e os 60 mais? Quem tem mais idade, né, não tem aqui no celular algo tão natural, no computador. Como é que está essa adaptação?
conseguiram se adaptar? Foi mais difícil, mas dá para trazer eles e acolher eles nesse mercado novo do trabalho? Da mesma forma, Orestes. Sim, temos uma dificuldade, a gente fala dos 50 a mais e também dos jovens. Porque o jovem sabe mexer muito bem com o telefone, como você está com ele na mão, mas computador é outra história. Né? E quando a gente vai para um trabalho remoto, a gente usa computador, a gente não consegue fazer tudo pelo celular. Então, nós temos... 50... Eu brinco que eu sou de uma geração que sabe mexer no computador, porque isso é uma realidade. Exato. Os jovens, os adolescentes, jovens até 25, talvez, 30, é quase tudo no celular. Exato. Não tem esse costume, né, de lidar com o computador nem com o notebook. Mas para fazer um trabalho, né, ficar o dia todo executando tarefas, enfim, tu precisa do computador, não tem como ser só do celular. Ele ajuda, né, por exemplo, no deslocamento, a gente vai resolvendo alguns assuntos, mas tu precisa estar pro computador. Mas eu, pós-pandemia, aprendi a escrever textos gigantes no celular, porque não tinha jeito, era o que precisava. Teve que se adaptar, né? E exatamente isso. E tem o mesmo problema que nós temos com os jovens, nós temos com 50 a mais. E dentro do time nós temos os dois. Então, sim, eu percebo que os 50 a mais têm uma dificuldade, mas quando se há vontade, eles vencem essa barreira, né? Consegue se adaptar. Exatamente. E a mesma coisa os jovens, né? Nós temos um jovem aprendiz que iniciou conosco esse ano, analfabeto digital, sabe fazer muito no celular, mas no computador não. Então, a gente fez um processo de 2 semanas afinco comigo ali e a gente foi ensinando, desenvolvendo ele e tá assim, ó, desabrochando um lindo talento aí, justamente porque há o desejo, há a vontade. E aí, quando tu tem o desejo, a vontade, tu aprende, né? Tu desenvolve. O que vem pela frente no nosso mercado, nesse novo mercado do trabalho, nesse novo normal? Como é que tu enxerga os próximos passos? Cada vez mais competitivo encontrar bons profissionais, porque embora nós, né, na Venture mesmo temos essa opção de contratar pessoas de diversos lugares, tem essa questão do desenvolvimento. Eu acho que os profissionais, eles entendem, sem mexer no computador, no celular é o suficiente. Não, a gente tem que estar em processo de renovação constante, porque o mundo muda muito rapidamente e a pandemia foi só uma amostra de tudo que há de vir pela frente. Então, estar sempre atualizado, ser resiliente, né? Ou antifrágil, né? Aquele que se depara com o problema e se transmuta para que consiga sobreviver. Então, né? Da mesma forma que você aprendeu a escrever textos gigantes no celular, a gente tem essa clareza de estar sempre em constante desenvolvimento para se aprimorar e se adaptar. Então, o que vem pela frente aí são novos e grandes desafios ainda mais falando nessa tecnologia, inteligência artificial, né? Agora vem aí os inteligência artificial que escrevem textos, então quantos trabalhos talvez eles possam, ou talvez que outras oportunidades, o que eu posso aprender com ele, né? Ou com a inteligência artificial que eu possa então me favorecer e me transformar num profissional melhor. Cris, obrigado pela tua participação aqui no Poder RS, foi uma participação certamente poderosa. Nesse nosso feriado, né, de Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, cada um escolhe um pouco. Exato. E eu prefiro chamar dos dois jeitos. Empresário é todo mundo, o trabalhador é todo mundo. Exato, o empresário, né, quem está aqui nos bastidores, somos nós. Então, parabéns, né, pelo nosso dia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Orestes, e até a próxima. Você sabia que o governo gastou entre compras e serviços mais de 167 bilhões de reais? Você sabia que apenas 1% das empresas ativas participam desse mercado de licitações? Se você quiser entrar neste mercado bilionário sem se preocupar em criar uma estrutura interna, criar departamento jurídico especializado e com total segurança, conheça as soluções dos maiores especialistas do mercado. Em 20 anos trabalhando com licitações, nós, da Licejur, desenvolvemos uma solução para descomplicar o acesso ao mercado de governo. É uma solução que cuida de cada etapa dessa jornada. Uma solução 360. Começamos com o raio-x do mercado com o uso de Big Data. Diagnosticado o ambiente de negócios, qualificamos a empresa para disputá-lo. Buscamos oportunidades de negócio sob medida para a sua empresa. Nos encarregamos do cadastramento nos portais de compras e realizamos toda a gestão documental da empresa. Tudo com o cuidado da nossa consultoria jurídica especializada. Não raro, é necessário
pedir esclarecimentos, apresentar impugnações, recursos administrativos, medidas judiciais. Cuidamos disso também. Representamos você no processo licitatório, tanto na forma presencial quanto na forma eletrônica. Para completar, acompanhamos a execução do contrato. Uma solução completa para que a sua empresa aproveite, com segurança e eficiência, as oportunidades do maior contratante do Brasil, o Poder Público. Conte com a Licejur. Com as soluções da Licejur, você aumenta a receita da sua empresa, reduz o seu custo fixo e conta com uma equipe altamente qualificada, com experiência de mais de 30 anos de mercado. Acesse o site que está aqui na tela e se torne um fornecedor de produtos e serviços do poder público, federal, estadual e municipal. A gente vai agora para um rápido intervalo e já retornamos com o Poder RS em nome de FAMURS. É no município que tudo acontece. Voltamos com o Poder RS em nome de FAMURS, é no município que tudo acontece. Aqui no estúdio comigo, nesse 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, Adalberto Bueno, CEO da A&B Advocacia, e também a Cris Pellegrini, que é head de pessoas da Venture. Bem-vindo ao nosso Poder RS, Adalberto. Muito obrigado pela participação, é uma honra poder dar uma contribuição aqui dentro das minhas possibilidades. Eu vou te perguntar o mesmo que eu perguntei para a Cris lá no começo do programa. O que mudou nesse mercado de trabalho aí sob o ponto de vista jurídico pós-pandemia? Mudou bastante coisa, né? A começar pela própria questão do teletrabalho, né? Do home office, que até então não se tinha isso, né? Até existia alguma coisa, né? Principalmente na área de TI. Mas não tinha previsão legal. Era uma questão pontual daquele setor ali, né? E agora o home office ele se alastrou, né? Assim como as videoconferências, as reuniões por videochamada, né? Então, tanto pós-pandemia quanto pós-reforma trabalhista, a reforma trabalhista ela regulamentou esse home office, por coincidência, um pouco antes da pandemia. Então, vindo a pandemia, isso foi para a prática como um boom, né? Então, hoje em dia, nem se fala mais de uma opção onde não exista essa flexibilidade, né? O que a gente está vendo agora é um pequeno conflito, né? Os trabalhadores querem permanecer em home office e as empresas querem que eles voltem para o presencial, né? Isso a gente vê também no judiciário, né? Os advogados eles têm uma tendência a preferir pelo telepresencial, os juízes também, alguns não, né? Então, a gente está numa fase assim, uma fase de acomodar as coisas ainda. Isso vai se estabilizar, mas o home office, sem dúvida, foi, acho que, a mudança mais significativa que se teve aí depois da pandemia. Mas o setor público se acostumou muito rapidamente, né, ao teletrabalho. E o judiciário, muito mesmo. E tem uma reclamação dos advogados aí nessa demora em voltar ao atendimento aquele presencial. Tu acha que a gente vai chegar a que ponto? Onde é que está o meio termo disso? Olha, eu acho que assim, existem pessoas que querem o presencial, pessoas que não querem. Eu, particularmente, eu preferia presencial. Eu sempre fui contra o telepresencial, né? Mas com os processos digitais. Sim. Então, isso não tem nada a ver, né? Os processos digitais são uma evolução para o judiciário, sim, mas esse atendimento e as audiências presenciais fazem falta? Olha, inicialmente eu tinha preferência pelo presencial, né? Por quê? Eu sou trabalhista de empresa. Então, assim, a Justiça do Trabalho é bastante polêmica nesse sentido, né? Então, eu tinha um receio disso, né? Mas o que se viu de lá para cá é que a coisa andou bem, né? Em termos de falar a verdade no processo, não manipular a verdade. A coisa andou bem, de forma bem satisfatória e agora eu prefiro o telepresencial. E eu estou vendo que, no geral, as pessoas, assim, eu acho que a gente está se encaminhando para uma maioria que prefere o telepresencial. Existe, na verdade, uma resistência, mas que vem de Brasília. Né? O STF, o STJ, o CNJ, eles estão impondo o presencial e está havendo uma resistência do 2º grau para baixo. Certo.
Mas a tendência é essa. A tendência, a de meu ver, admitir o trabalho híbrido. A meu ver, pelo menos o híbrido. Antes da pandemia foi aprovada a reforma trabalhista, né, desejada, né, pelas empresas, por boa parte dos trabalhadores mesmo, mas indesejada pelos sindicatos. Tu acha que o Brasil viveu e enfrentou melhor a pandemia justamente porque fez essa reforma trabalhista? Sem dúvida, sem dúvida. O que a reforma trabalhista fez, né, e o teu questionamento nesse momento, ele é extremamente pertinente, extremamente importante. O que a reforma trabalhista fez na prática foi evitar as pegadinhas que as empresas acabavam caindo e por isso iam ser condenadas e também dar mais liberdade para as partes, sobretudo para o trabalhador. Então, veja, um exemplo bem prático que a gente tem visto na realidade do dia a dia são as férias parceladas. Agora, você pode parcelar em 3 períodos. O que a gente tem visto na prática? As pessoas tiram umas férias e, ao decorrer do ano, elas tiram mais um tantinho aqui, aí já emendam com um feriadão e depois repetem isso de novo. Né? Então, quer dizer, antes tu tinha um modelo de férias e você continua tendo esse modelo e a reforma apenas trouxe mais uma opção, que é esta opção. Então, não houve nenhum retrocesso, como se fez um escândalo na época. Na verdade, ela trouxe mais opções e, de certo modo, ela possibilitou enfrentar melhor a pandemia porque foi um pouco mais flexível a legislação nesse sentido. Sim. O próprio home office. Né? Não foi tratado como nada ilegal ou da empresa passar para o trabalhador o custo de internet da empresa. Não foi isso. Isso teve efeito na Justiça do Trabalho? A gente tem menos reclamatórias trabalhistas contra as empresas? Esse conflito entre empregador e empregado diminuiu na prática? Sim, diminuiu. Logo que veio a reforma, houve uma redução bastante acentuada dos processos, em torno de 30%. E depois eles voltaram a aumentar um pouquinho. Mas, no geral, ainda é um pouco menor do que antes da pandemia. Claro que isso também foi impactado por aquela questão da sucumbência, né? Que hoje até o STF invalidou. O que é a sucumbência? A sucumbência é quando o empregado ele tem que pagar os honorários do advogado da empresa por ele ter ajuizado um processo e perdido. Isso é a sucumbência. Ele foi sucumbente, ele tem que pagar. Essa é uma grande mudança, porque aí aquele processo, aquela aventura que era um processo judicial, né? quase, né? Como, vamos tentar a sorte. Um cassino gratuito. Hoje ele tem consequências monetárias. Até então tinha. Agora, recentemente, aí, acho que uns 6 meses atrás, o STF declarou inconstitucional essa parte. Então, quer dizer, não vale mais, volta como estava antes. Em tese... Então vai voltar o bingo trabalhista? Em tese era para ter voltado, mas não se viu isso. Não. Por enquanto não se viu isso. A gente está falando aqui em teletrabalho, a gente também tem no nosso programa aqui no Poder RS, a gente é auxiliado por essa nova tecnologia e esse novo normal dos nossos participantes não precisarem necessariamente estar ao redor da bancada e é por isso que eu vou chamar aqui um talento da publicidade brasileira, o Rodrigo Ribas, CEO da Brivia. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom, tudo bem. Só duas correções rápidas. É Roberto Ribas e eu sou CSO da Brivia. Ainda não sou CEO. Né? Tenho o prazer de ter nessa posição o meu amigo e sócio Márcio Coelho. Perfeito. Roberto, e aí? Tu estás agora certamente trabalhando, fazendo reuniões, mesmo sendo feriado hoje, né, o 1º de maio, e está aqui participando de um programa. Essa nova realidade híbrida e do teletrabalho, o que auxiliou, principalmente o setor da publicidade, que é de onde tu vens? Olha, o trabalho híbrido ou o trabalho remoto não é uma novidade especificamente para algumas empresas de tecnologia e de comunicação como é a Brivia, né? Muito antes da pandemia, nós já tínhamos uma estrutura e um modelo de trabalho que privilegiava o remoto. Né, privilegiava a distância, porque nós tínhamos uma sede em Porto Alegre, sedes em São Paulo, times espalhados dentro dos nossos clientes, a gente precisava ter um modelo de trabalho que não ficasse somente no trânsito de Porto Alegre e São Paulo e dependesse fisicamente das pessoas. Quando veio a pandemia, a gente tinha essa estrutura preparada já e já conseguiu colocar muito rapidamente todo o nosso time num modelo remoto. Hoje, a gente privilegia a produtividade, o modelo especificamente da tarefa a ser feita. Né? Como você mesmo disse, hoje eu estou em algumas reuniões.
As reuniões, se são reuniões de rotina, se são reuniões mais de acompanhamento, eu posso fazer essas reuniões remotamente e privilegio o conforto de não precisar pegar trânsito, de não precisar me deslocar, não gastar, não precisar ter despesas em cima disso para ser mais produtivo nessas conversas. Quem olha para trás, antes da pandemia, né, Rodrigo? A gente saía para fazer uma reunião em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, 1 ou 2 reuniões e voltava, pegava o avião logo cedo e voltava no final da noite. Isso não há mais necessidade. Esse é um grande avanço e ganho de produtividade, como tu falou. Com certeza. Muito fiz disso, né? De pegar um avião às 6h30 da manhã aqui, ir para São Paulo, ficar mais 2 ou 3 horas no trânsito, fazer uma reunião de 2 horas, voltar no final do dia. Ou seja, perder um dia inteiro em cima de uma única reunião de 1 ou 2 horas. Isso não tem mais o menor fundamento, a não ser que essa reunião ela tenha uma característica de colaboração mais rica, que seja uma reunião de criação, uma reunião de ideação, uma reunião de que a presença física faça, de certa forma, muita diferença, porque é um grupo maior de discussão, porque a dinâmica do trabalho vai exigir, né, um olho no olho especificamente. Mas se for uma reunião, né, de como nós estamos fazendo aqui agora, de conversar sobre o conteúdo, de deliberar sobre alguma coisa, obviamente não faz o menor sentido mesmo. A gente está falando das vantagens. E qual é a dificuldade? A gente falou um pouco aqui com a Cris Pellegrini no primeiro bloco sobre a cultura da empresa. Como é que a gente coloca a cultura tendo a maioria das pessoas, dos trabalhadores, longe, afastados fisicamente? Isso é uma questão super relevante, tá? A gente não pode minimizar o impacto que a falta da conversa olho no olho, da troca no cafezinho, de saber que a pessoa está sentada ali do lado e você ali rapidamente resolver um problema com ela, trocar uma ideia com ela, faz. Principalmente na condução do trabalho, nós fomos, quanto na relação, nós somos moldados a nos relacionar. O humano ele é feito para se relacionar com outras pessoas, interagir com outras pessoas. E a gente tem um impacto da cultura, a Brivia, por exemplo, tem uma preocupação muito grande com isso, nós temos cerca de 400 colaboradores diretos e eu arrisco dizer que mais da metade deles nunca pisaram numa sede da Brivia porque começaram a trabalhar conosco já no modelo remoto. E, obviamente, tem uma dificuldade maior da gente manter essas pessoas alinhadas aos nossos valores, às nossas culturas, ao nosso jeito de trabalhar. E qual a estratégia? Nós temos um investimento muito grande no onboarding delas, na preparação delas quando elas começam conosco, transmitindo isso de uma outra forma. Qual a estratégia que vocês utilizam, então, para disseminar essa cultura e manter essa integração das pessoas mesmo à distância? Proximidade, conexão. Por mais que eu acho que esse é o principal ponto, conexão. Independente se ele é físico ou se ele é remoto, precisamos ter sempre estar muito próximos de todos, né? Temos reuniões semanais com os grupos de liderança, temos reuniões quinzenais com o time todo, reuniões gerais, momentos que a gente vai para o escritório para se relacionar com outras pessoas, né? Momentos a gente privilegia que as pessoas venham para o escritório para trabalhar dentro do escritório, mesmo que seja para poder ver outras pessoas. Enfim, então tem algumas iniciativas que nós colocamos na rotina de trabalho que geram essa conexão, essa proximidade. Adalberto, essa nova reforma trabalhista, né, que está se falando muito que o governo Lula pode implementar. Na verdade, a gente teve uma reforma trabalhista, agora se fala em voltar atrás em algumas melhorias ou em alguns avanços. Como é que tu enxerga isso? Olha, o presidente Lula, ele já foi presidente em outra ocasião, então a gente sabe como é que ele funciona. Apesar dele sustentar todo um discurso, na prática a gente vê coisas ao contrário. Por exemplo, antigamente tu tinha na Justiça do Trabalho uma situação onde o sindicato processava uma empresa, alegando que ela tinha bastante dinheiro e que ela poderia conceder determinado benefício ao empregado, além daquilo que a lei já garantia, né? E a Justiça do Trabalho simplesmente julgava isso procedente, né? Fazia um meio termo, mas condenava a pagar aquilo que não era obrigatório por lei, né? E foi exatamente no governo Lula que ele criou uma emenda constitucional, uma alteração na lei,
dizendo que, para iniciar esse processo, ambos os lados devem estar de acordo para começar esse processo. Como o outro lado nunca está, obviamente, né? Uma empresa com sindicato não vai fechar muito, então esse tipo de processo ele acabou. Então, quer dizer, apesar de ele ter sustentado toda uma coisa, se viu o contrário. E isso, quem mais foi favorecido por isso foram justamente os bancos, que eram os que mais sofriam essa investida dos sindicatos. Né? Então, eu não sei até que ponto ele vai retroceder na reforma trabalhista ou vai engessar mais as coisas. O que eu vi nos outros governos dele é que ele faz um meio termo para todo mundo. Sustenta uma coisa, mas na prática faz um meio termo para todo mundo. Uma das grandes medidas da reforma da Previdência foi tirar a contribuição sindical obrigatória. Isso enfraqueceu muito os sindicatos. Essa deve ser uma medida que deve ser retomada agora? Há uma chance. Há uma chance porque o Partido dos Trabalhadores ele nasceu dos sindicatos, né? E isso atrapalha de que forma o mercado de trabalho? O sindicato é aquilo. Antes eles ganham... Começando pelo começo, você paga um valor para eles, mesmo que você não queira, você paga, não tem prestação de conta nenhuma, esse dinheiro todo é usado para fazer campanha para o próprio PT. Então, quer dizer, já começa mal. Aí o que acontece? A partir disso se vem toda uma questão de greves e motins e sabotagens à atividade empresarial. Qual é a consequência disso? As empresas não conseguem crescer, tem mais falência, mais demissão, dificilmente tem algum tipo de benefício da própria empresa. Né? Então, voltando isso tudo, a tendência é a economia enfraquecer. A gente está se encaminhando isso agora, né? Sim. A gente está se encaminhando para o final do programa, passa voando aqui, passa muito rápido. E eu vou pedir um comentário, uma observação final de cada um dos convidados. Vou dar preferência aqui para a Cris, a mulher da mesa. Concordo. Obrigada. Eu acho que nesse Dia do Trabalho, né, é importante a gente, como eu disse, comentei no nosso primeiro bloco, eu acho que justamente a gente olhar para dentro como profissional e também como instituições, organizações e se preparar, né, porque a pandemia foi só o início, né, ainda tem uma longa jornada pela frente, a gente tem que estar sempre preparado para grandes mudanças, então que a gente seja, como sendo empresa ou profissional, que a gente esteja sempre pronto para as mudanças que estão por vir. Perfeito. Roberto, agora a preferência para quem está no ambiente remoto, online. Roberto, qual é o teu recado final? O que tu espera desse novo normal, esse novo mercado de trabalho aí para os próximos anos? Claro que não dá para fazer projeções muito longas, né? Então, 5, 10 anos é muito tempo, é quase uma eternidade. Mas nos próximos 2, 3 anos, o que dá para esperar? Eu acho que a gente precisa, né, de um comportamento do trabalhador que ele tenha capacidade de adaptação. A tecnologia, ela chega e ela, independente se acontece uma pandemia ou não, ela vai impactar o nosso modelo de trabalho. Nós passamos pela pandemia, veio o ciclo do trabalho remoto, como é que a gente trabalha de casa, como é que a gente é produtivo, como é que isso impacta na nossa capacidade mental, na nossa capacidade emocional de ficar distante, de trabalhar demais, misturar a vida pessoal com a vida profissional, ter a estrutura dentro de casa ou não ter estrutura para trabalhar, né? Porque muita gente não tem um escritório dentro da sua residência para trabalhar, né? Então, eu acho que a capacidade de adaptação é fundamental. Agora, nós temos mais uma camada adicional a esse ponto, que é a inteligência artificial que está vindo com o ChatGPT, por exemplo, que é um outro tema muito legal da gente conversar, que vai impactar na forma como as pessoas entregam suas tarefas. Porque muitas das tarefas que as pessoas estão entregando hoje, elas podem, né, ser substituídas pelo ChatGPT. Essa é uma outra pergunta. As tecnologias de inteligência vão impactar, vão substituir os trabalhadores no futuro? Enfim, adaptação. Essa, para mim, é a palavra principal para agora e para daqui a 5 anos. Gostei da sugestão de pauta e vou incluir ela aqui na quarta-feira, que é o nosso Dia da Inovação. Vamos tratar desse assunto e eu vou te chamar, Roberto, para a gente discutir mais sobre isso. Adalberto, teu recado final. Primeiramente, agradeço aqui a oportunidade do programa, saúdo aqui meus colegas aqui de programa, saúdo também o teu público e deixo aqui, por fim, um abraço carinhoso aos empresários desse país, que tanto fazem e tão pouco são reconhecidos, principalmente os pequenos empresários, os micros. E desejo a eles toda a sorte, todo o carinho do mundo, que Deus ajude eles nessa caminhada. Não desistam e nós, advogados de empresas, estaremos sempre aqui para defender vocês a unhas e dentes.
Eu sempre digo que os empreendedores são aqueles trabalhadores que buscam o sustento da sua família e propiciam também o sustento de outras famílias, dos seus colaboradores. Então, todos são trabalhadores. Obrigado por vocês estarem aqui, né, pela presença de vocês nesse 1º de maio. Até a próxima vez. Muito obrigado. A gente confere agora o comentário de Juan Pablo Boeira, doutor em inovação e pós-doutor em inteligência artificial. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos os telespectadores e telespectadoras. É um prazer enorme estar aqui com vocês às quartas-feiras, falando sobre um tema que é muito mais do que um conceito. É falando sobre um tema que é o meu estilo de vida. É o que eu faço há mais de 25 anos e é o que nós, na AAA, a nossa empresa, a gente faz todos os dias para mais de 200 empresas em todo o Brasil. Quer dizer, a gente veio aqui falar sobre cultura de inovação. Muito mais do que um conceito, um processo ou uma simples área científica de conteúdo ou de estudo, a inovação, antes de qualquer coisa, é atitude. Inovação é cultura. Se as pessoas não tiverem um mindset, uma visão, uma mente de uma gestão voltada para a inovação, vai ser muito difícil fazer com que as empresas onde elas atuem continuem progredindo nos próximos anos. Porque não existe absolutamente nada no planeta que garanta que um negócio, independente do porte, do tamanho, da estrutura, do grau de conhecimento, do grau de sucesso que esse negócio já teve ao longo dos anos, não existe absolutamente nada que garanta que ele continue tendo sucesso, seja até para os próximos meses. Então hoje, nesse nosso conteúdo de hoje, eu vim falar aqui do porquê que inovação é muito mais do que um clichê de moda. Eu vim falar para vocês aqui, mais uma vez, e trazer mais um argumento do porquê que inovação ela é uma necessidade para qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento e de qualquer porte. Então, a segunda defesa, o segundo motivo pelo qual as empresas precisam inovar é porque a gente não está falando somente sobre pioneirismo, ou seja, de trazer algo antes. Até porque o Google não foi o primeiro buscador, mas ele se tornou o melhor. O que a gente está falando aqui é sobre timing. Por quê? Ou por tempo de implantação de uma inovação. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes os consumidores, os clientes ou os usuários, eles não estão prontos para as novidades que a gente eventualmente já tenha. E aí, a gente vai lá e implementa uma novidade no mercado e a gente acaba se frustrando. Por quê? Porque o consumidor, em tese, não entendeu aonde a gente quer chegar. Ou, em tese, a gente não entregou algo que seja efetivamente dentro das expectativas que aquele consumidor, que aquele cliente tinha. Um exemplo é o celular touch, que foi lançado primeiro pela Motorola em 2005. E aí os resultados, eles foram decepcionantes. Muito diferente do que aconteceu com a Apple 2 anos depois, em 2007, quando ela lançou o primeiro iPhone, que aí revolucionou o mercado. E aí daí para frente a gente já sabe o que aconteceu com a Apple e com a própria Motorola. Então, pessoal, o que aconteceu naquela época com a Motorola? É que o consumidor, os clientes da Motorola, eles não estavam maduros o suficiente naquele momento para aquela inovação, para um telefone touch. Seja aí pela iniciativa, seja pela estratégia, seja pela tecnologia. Um exemplo muito claro também é na mesma época em que o iPhone foi lançado, é que um dos diretores da BlackBerry, que na época era o grande celular, era um celular que todo mundo queria ter, era líder de mercado. A BlackBerry tinha mais de 51% do mercado em 2007. E aí, quando o diretor da BlackBerry levou um iPhone 1 e mostrou para o presidente da BlackBerry, ele disse, não vai funcionar, só tem um botão. E aí, daí para frente, a gente sabe o que aconteceu com a BlackBerry, com a Motorola, com a Nokia e o que aconteceu com a Apple. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, qual é a mensagem? Em algum momento, o consumidor de vocês, o cliente de vocês ou o usuário de vocês, ele vai estar pronto para uma nova tecnologia, para uma inovação. E a questão operante é quem terá esta inovação certa, na hora certa, à disposição da mão dos clientes e que vai fazer uso desta oportunidade na hora certa. Então,
Para a gente finalizar, a mensagem que fica é: a empresa que esperar a hora certa para começar a inovar já está atrasada e pode ter certeza vai ficar para trás. Por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê na próxima quarta-feira. Um grande abraço e uma boa noite. O comentário do Juan Pablo Boeira, que deixa uma mensagem importante: não tem hora para inovar. Ou melhor, a hora para inovar é agora, imediatamente. O comentário do Juan Pablo tem apoio da Go English. Fale inglês em 8 meses. Isso mesmo, é possível aprender inglês em apenas 8 meses, graças ao método exclusivo da Go English. Posso comprovar porque meu filho Pietro, de 12 anos, fez o curso 100% online e já fala inglês de forma fluente depois de 8 meses de curso. Fale com a Go English pelos contatos que estão aí na tela. Pessoal, por hoje é só. Bom feriado ainda, bom resto de feriado de 1º de maio a todos. A gente volta amanhã com o Poder RS em nome de FAMURS. É no município que tudo acontece. Boa noite.